Olá, eu sou Cosme Massi e vamos tratar do tema liberdade e livre-arbítrio. Este é um tema muito importante tanto na filosofia quanto na filosofia espírita em particular. Dentro da filosofia, esse tema é tratado no que se chama a filosofia moral. É na moral que o tema liberdade é aprofundado, é discutido por vários pensadores. Ao longo dos nossos estudos, no nosso site, em materiais que produzimos, sempre encontramos pessoas nos perguntando sobre o conceito de livre-arbítrio dentro do Espiritismo. Como é que o Espiritismo trabalha a questão da liberdade e do livre-arbítrio? Para responder a essas questões, a ouvintes, àqueles que consultam o nosso site e nos mandam perguntas, é que elaboramos esse seminário sobre liberdade e livre-arbítrio. Podemos começar com a seguinte questão: o que é liberdade? A questão pode ser respondida de uma maneira muito simples. Vejamos. Liberdade pode ser definida a partir dessa expressão: fazer o que se quer. O indivíduo tem liberdade quando ele faz aquilo que ele quer. Veja que o verbo fazer é colocado aqui de uma forma muito simples. O que significa esse fazer? Se eu interpretar o fazer de forma diferente, nós vamos encontrar tipos diferentes de liberdade. Nós podemos, de uma forma geral, separar a liberdade em 3 tipos, a partir do significado que a gente vai dando a este verbo fazer. Por exemplo, se o fazer é interpretado como o agir, que é o sentido mais usual do verbo fazer, nós temos o que se chama liberdade de ação. Se o fazer é interpretado como o verbo pensar, ou seja, o indivíduo pensa aquilo que ele quer, nós temos o que se chama de liberdade da razão. E se o fazer é interpretado como querer, nós temos o que se chama de liberdade da vontade, querer o que se quer. Nós vamos verificar que é aí dentro que os filósofos tratam do tema livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um tipo de liberdade da vontade. E este é o tema que nós vamos explorar com mais profundidade. O conceito de livre-arbítrio como um tipo de liberdade da vontade. Vamos tratar esses 3 tipos: liberdade do fazer, da ação, liberdade da ação, vamos tratar da liberdade da razão e da liberdade da vontade. Passaremos rapidamente pela liberdade da ação e pela liberdade do pensar, ou da razão. Depois aprofundaremos com muito mais detalhe a liberdade da razão, do querer, da vontade, que é o que a gente chama de livre-arbítrio. Então vejamos agora o que nós chamamos de liberdade de ação. Podemos definir dessa forma bem simples: tenho liberdade de ação quando nada ou ninguém me impede de agir. O nada ou ninguém é proposital aqui, porque por nada eu entendo todas as circunstâncias que poderiam criar impedimentos, ou alguém. Nós vamos verificar que aí nós temos os 2 tipos de limitações presentes no conceito de liberdade de ação. Por isso nós vamos dizer que a liberdade de ação ela é sempre relativa, ela não é absoluta e é sempre limitada. Limitada por que condições? Basicamente 2 grandes condições. Condições dadas pelas leis naturais, pelas leis físicas, pelas leis biológicas, pelas leis que regulam o funcionamento do mundo, e limitações dadas pelas leis da sociedade, leis formuladas pelos homens. Por isso eu tenho os 2 conceitos: nada ou ninguém. Nada no que diz respeito às leis naturais e ninguém no que diz respeito às leis humanas, aquilo que os homens formulam, colocando limites para a minha liberdade de ação. Então ela será sempre relativa. Isso é um dado muito importante no conceito de liberdade de ação. Por quê? Porque, por exemplo, se eu agora quisesse fazer a ação, praticar a ação de voar nesse instante, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso, voar nesse instante. Por quê? Porque eu tenho uma lei natural, dada pela ação da gravidade, que me impede nesse exato momento de voar. Então eu não consigo voar agora, porque eu tenho uma lei que limita esta minha ação. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero,
porque eu tenho que obedecer um conjunto de leis naturais que me impedem fazer tudo aquilo que eu quero. Então, a minha liberdade de ação é limitada pelas leis naturais. Mas eu também tenho um limite imposto pelas leis humanas, que é o que a gente chama a liberdade no sentido político. O Estado, as leis que os homens formulam, criam dificuldades ou embaraços ou limites para a ação humana. Então eu não posso fazer tudo o que eu quero numa sociedade, porque eu tenho leis que me proíbem fazer determinadas coisas. Se eu fizer, eu terei que passar pelas sanções previstas na lei. Então, se eu quero fazer alguma coisa na sociedade, eu sofro os limites dados pela legislação humana. Então, a legislação humana vai criando um conjunto de situações que me impedem de agir. Por isso, a minha liberdade de ação, no que diz respeito à liberdade no sentido político, é sempre limitada, é sempre relativa às leis do Estado em que eu vivo. Sendo relativa e sendo limitada, a liberdade de ação, ela precisa sempre ser defendida e conquistada. Ela não é alguma coisa que me foi dada de forma absoluta. Eu preciso, primeiro, buscar conquistar esta liberdade de ação. Porque eu não ganho de graça, porque eu tenho limites, eu tenho condições que se impõem. Por exemplo, eu não consigo agora voar. Mas se eu conheço, estudo ciência, eu fui capaz, por este conhecimento científico, desenvolver uma tecnologia que me desse condições de voar. Então eu posso voar utilizando algum instrumento, um avião, um helicóptero, algum aparelho que me permite fazer isso que eu quero fazer, que é voar em determinado momento. Então eu conquistei essa liberdade de voar a partir de um conhecimento que eu adquiri. O mesmo eu posso dizer no plano político. A gente precisa conquistar o espaço social. As leis sociais criam limites e devem criar limites para a nossa liberdade. Eu não posso fazer tudo o que eu quero numa sociedade. O homem sendo egoísta, se ele pudesse fazer tudo o que ele quer, ele criaria grandes dificuldades ou um impeditivo para a vida social. Então, na vida social tem que haver limites à nossa liberdade. Mas esses limites têm que ser muito bem conquistados, estabelecidos nesse embate da sociedade, que a gente chama democracia, onde o indivíduo vai conquistando maior liberdade na vida social. Então, a liberdade de ação tem que ser conquistada e muitas vezes defendida. Principalmente a liberdade no sentido político. Nós sabemos dos limites que uma ditadura, que governos autoritários ou que grupos tenham poder sobre aqueles que formulam leis, podendo limitar a liberdade humana. Então, a liberdade tem que ser defendida e conquistada o tempo inteiro, a liberdade de ação. Então, não é um tipo de liberdade que eu já nasço com ela de forma absoluta, de maneira nenhuma. Eu nunca terei liberdade de ação absoluta, porque eu terei sempre que enfrentar os limites dados pelas leis naturais e os limites dados pelas leis sociais, pelas leis humanas, pelas leis que os homens formularam. Embora ela seja limitada e relativa, não significa que eu não vá desempenhá-la, que eu não vá fazer bom uso dela. Então a liberdade de ação é muito importante para todos nós, mas nunca podemos perder de vista que ela nunca vai ser, numa sociedade humana, completamente livre, completamente absoluta, ampla e limitada. Ela sempre vai sofrer esses limites. É muito importante a gente terminar esta primeira apresentação sobre esse conceito de liberdade de ação com esta frase final ali: sempre a defender, sempre a conquistar. Na liberdade de ação, nós temos que ser os vigilantes dela. Temos que lutar para que ela seja o mais amplo possível e temos que buscar defendê-la sempre. Isso é muito importante. Passemos agora para o segundo tipo de liberdade, o que se chama liberdade da razão, quando aquele fazer é interpretado como o pensar. Lembrando a nossa definição geral de liberdade, o indivíduo tem liberdade quando ele faz aquilo que ele quer. Se o fazer é o pensar, a liberdade de ação é quando ele pensa aquilo que ele quer. Esta é a definição que a gente vai encontrar aqui. Pensar o que se quer sem outra limitação além de si ou da razão. Isso é muito importante na questão do pensamento.
O pensamento, ele tem uma característica notável, ele nos dá uma dimensão muito grande para a liberdade. Ela não é absolutamente infinita, ela é, num certo sentido, bastante limitada, mas nós vamos ver que ela ainda sofreria o limite. Qual é o limite dela? Dado pela capacidade que tem o indivíduo de fazer uso do seu pensamento ou da sua razão. Então, nem todo mundo tem a mesma liberdade de pensar, porque eu penso a partir daquilo que eu tenho como conhecimento, da minha capacidade de imaginação, de reflexão, de análise, que não é certamente igual para todo mundo. Então, embora ela seja ilimitada quando comparada com a liberdade de ação, ela é muito maior. Ela tem as características de cada indivíduo. A capacidade que tem o indivíduo de pensar ou de exercer sua razão depende muito do seu conhecimento, das suas habilidades. Podemos dar um exemplo muito simples. Imagina você que não tem uma formação em matemática, quando comparado com um matemático profissional. A capacidade que tem esse matemático profissional de usar sua imaginação em teorias matemáticas é muito superior à nossa capacidade de seres normais de fazermos o uso do nosso pensamento. Então ele vai pensar em muitas coisas que eu não serei capaz de pensar. Então um grande matemático consegue usar o pensamento no reino matemático muito além do que eu consigo usar. Ele tem, portanto, uma amplitude de pensamento muito maior do que a minha amplitude, que não sei usar a minha razão nessa dimensão matemática, como esse matemático seria capaz de fazer. Então, embora seja ilimitada, ela tem um limite, então não é um ilimitado absoluto, é um ilimitado relativo, porque há um limite dado pela capacidade que tem o indivíduo, por aquilo que ele é capaz de pensar, por aquilo que ele é capaz de refletir. Então, ela tem esta característica de que só obedece a si próprio. Isso é um dado importante nesta liberdade de pensar. O pensamento obedece a si próprio. Você não consegue criar alguma coisa de fora, criando limitações ou embaraço para o pensamento. Então, o indivíduo não pode ser coagido a pensar aquilo que ele não quer pensar. No pensamento, ele tem essa sensação de plenitude de liberdade, já que ele não sofre embaraços que não sejam dados pela sua própria capacidade de pensar. Então, ele tem essa sensação de amplitude ou de plenitude que o pensamento lhe dá. Mas é esta capacidade de pensar obedecendo simplesmente à razão que dá essa sensação de completa liberdade da razão. Você não consegue criar embaraços para a capacidade de reflexão, para a razão humana. Você consegue motivar, provocar, induzir determinados tipos de pensamento, mas você não consegue obrigar o indivíduo a pensar a não ser aquilo que ele deseja, a não ser aquilo que ele quer pensar. Então essa capacidade que tem a razão de só obedecer a si próprio dá esta sensação de uma liberdade plena, infinita para a nossa faculdade de pensar. Embora, como vimos, tem sempre um limite, que é o limite dado pela própria capacidade. Pessoas diferentes vão ter uma capacidade de pensar diferente, dada pela sua razão, pelos conhecimentos já adquiridos, por tudo aquilo que ele aprendeu. Então, há um elemento forte que liga também a liberdade e razão com a própria noção de verdade. A verdade é sempre livre e liberta o ser de si mesmo, pois a verdade se impõe a todo ser que a conhece. Esse é um dado muito importante dentro da filosofia. A verdade é sempre livre, no sentido de que eu não posso alterá-la por livre vontade. A verdade, ela se impõe a mim. O que eu posso fazer ante a verdade é aceitá-la ou não. Quando eu a aceito, porque a conheço, ela se impõe. Eu não posso mudá-la, eu não posso alterá-la. Por isso ela é a verdade. Não depende do meu ponto de vista, do meu gosto. Se é a verdade, ela se coloca. Quando eu a conheço, eu só tenho um caminho, aceitá-la.
ou recusá-la, mas eu não a recuso como verdade, eu posso não gostar dela, mas eu simplesmente vou aceitá-la. Assim, por exemplo, se o indivíduo está estudando matemática e o professor faz a demonstração matemática de uma proposição matemática, quando ele entende a demonstração e compreende a verdade, simplesmente ela se impõe para ele. Ele não tem como recusá-la. Experimente recusar que 2 mais 2 é igual a 4. Você não consegue recusar, isso se impõe em você. Claro que você pode tentar entender mais, compreender mais o que significa isso, mas você, diante da verdade, só tem uma alternativa, aceitá-la quando você a conhece. Por isso, ela se impõe a todo ser que a conhece. E ela ajuda você a se libertar de você mesmo. Esse é um ponto importante, o que levou Jesus a formular uma expressão conhecida de todos: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Por quê? Porque na medida em que eu vou conhecendo a verdade, eu adiciono em mim um conhecimento que eu não tinha antes. E eu mudo aquilo que eu sou. Então, antes de ter aquele conhecimento, eu fazia determinadas escolhas. Eu praticava determinadas ações. Quando aquele novo conhecimento, aquela nova verdade se colocou para mim, o que acontece? Eu posso mudar as minhas reflexões, eu posso mudar as minhas ações. Por isso a verdade me liberta de mim mesmo. Antes de conhecê-la, as minhas opções estavam dadas por aquilo que eu sabia. Quando amplio o meu conhecimento, quando novas verdades se colocam para mim, as minhas opções de escolha se ampliam. Eu sou um outro indivíduo a partir do conhecimento. Então, quando eu conheço, eu me modifico, eu me altero, nesse processo de crescimento constante do ser a partir do conhecimento da verdade. Por isso, a verdade o liberta de si mesmo. Ele não era mais o que ele era antes. Ele passa a ser um novo ser a partir do conhecimento dessa verdade. Por isso, a liberdade da razão é muito importante, para que o indivíduo possa, com o uso da razão, conhecendo, aprendendo a verdade, descobrindo a verdade, cada vez mais se libertando de si, se tornando mais apto, mais capaz de mudar o mundo, de interagir sobre o mundo, mudando principalmente a si próprio, que esse é o papel da verdade, mudar o indivíduo a partir de um novo conhecimento que ele coloca dentro de si. Por isso os educadores costumam definir a aprendizagem como a mudança do próprio indivíduo. O indivíduo aprende quando ele se muda, quando ele se altera. Aprender é conhecer uma nova verdade. Quando ele conhece uma nova verdade, ele é um outro indivíduo, agora com uma nova capacidade de escolher, de viver, de agir. Então a liberdade da razão está ligada à liberdade também da ação. Essas liberdades, elas fazem parte de uma só. A gente separa didaticamente, mas na medida em que eu amplio a minha capacidade de reflexão, amplio o meu pensamento, minhas ações também se alteram. Então eu mudo a minha razão pela liberdade que eu tenho de fazer uso dela, cresço, amplio também a minha capacidade de agir, a minha capacidade de fazer. Então a liberdade da razão é fundamental, ela é peça-chave e é fundamental buscar o conhecimento. Conhecer a verdade para que a verdade te torne cada vez mais livre, mais apto a pensar melhor, mais apto a agir melhor. Isso é muito importante. O tema, portanto, da liberdade, para que o indivíduo comece já a pensar no progresso que vai depender dessa liberdade, do quanto ele avança na medida em que ele amplia a sua liberdade de ação. Vejamos agora o terceiro tipo de liberdade. Lembrando que nós definimos liberdade como fazer o que se quer. Agora, se o fazer é interpretado como querer, teremos o que nós chamamos de liberdade da vontade. Vejamos o que é isso. Liberdade da vontade, querer o que eu quero. Quando eu quero o que eu quero, a gente chama isso de liberdade da vontade. Nós temos na filosofia 2 tipos de liberdade da vontade. O que a gente chama de espontaneidade do querer e o livre-arbítrio. Então esses 2 tipos nós vamos explorar agora, que é muito importante a gente entender a diferença desses 2 tipos de liberdade da vontade. Vamos estudar as relações entre os dois, mostrando como o livre-arbítrio, se interpretado como a própria espontaneidade do querer, ele vai nos permitir entender melhor o processo evolutivo da alma. Então vejamos como são esses 2 tipos de liberdade. Primeiro, a chamada liberdade da vontade.
olhada do ponto de vista da distinção entre vontade e desejo. Para que eu possa entender as diferenças entre a espontaneidade do querer e o livre-arbítrio, nós temos que tentar entender as diferenças entre dois conceitos que são muito usados na filosofia. O conceito de vontade com o conceito de desejo. Como é que a gente pode separar essas duas palavras que no dia a dia, no cotidiano, são usadas muitas vezes como sinônimos e muitas vezes diferentes do que a filosofia usa? Nós vamos verificar que é muito comum nós usarmos a palavra desejo no dia a dia, e na filosofia deveríamos usar a palavra vontade. E o contrário, às vezes nós usamos a palavra vontade na filosofia e deveríamos usar a palavra desejo. Vejamos então como a gente fazer o uso dentro da filosofia dessas duas expressões. Para entender a diferença, é importante observar primeiramente esse ponto. Podemos desejar várias coisas contraditórias ao mesmo tempo. Por exemplo, falar e não falar, levantar e não levantar, beber água e não beber água. Nós podemos desejar muitas coisas, embora muitas vezes no senso comum nós chamamos isso de vontade. A gente diz assim, estou com vontade agora de beber água. Se eu estivesse com vontade de beber água do ponto de vista filosófico, eu beberia água. Na verdade, os desejos dizem respeito ao futuro. Então eu posso agora estar com vontade de beber água. Na filosofia eu deveria dizer estou com desejo de beber água. Então eu posso estar com desejo de falar para vocês. Se eu estou falando, esse desejo se expressa na vontade. É por isso que a gente costuma fazer essa distinção na filosofia. Querer é fazer. Querer é a vontade em ação. Uma pessoa muda pode desejar falar, mas não querer falar. A vontade em filosofia se manifesta sempre numa ação. O desejo são as ações possíveis, que só virarão ações quando de fato a vontade atuar. Então, em filosofia, a vontade é como se fosse o desejo último, aquele que acontece. Por exemplo, agora eu posso estar com desejo de beber água, com desejo de não beber água, com desejo de comer uma maçã, com desejo de pegar algum livro, mas o que eu estou fazendo agora é falar. Então agora a minha vontade é vontade de falar, por isso eu estou falando. É esse desejo último, aquele que se realiza no momento que se realiza, é chamado de vontade. Por isso a gente diz em filosofia que toda vontade é desejo, mas nem todo desejo é vontade. Toda vontade é um desejo. Que desejo? O último, aquele que aconteceu no momento em que ele aconteceu. Esta é a vontade. Os diversos desejos que eu tenho, que são projetos, não são vontades, são apenas desejos. Então o filósofo faz essa distinção entre vontade e desejo. Uma distinção muito importante que vale a pena a gente, de novo, parar para pensar nela. Então eu tenho vários desejos, inclusive contraditórios, mas eu só tenho uma vontade no momento em que ela acontece. Então agora, por exemplo, eu posso ter desejo de ficar sentado ou de levantar. Se eu me levanto, esse desejo virou vontade. Eu tive vontade de me levantar e me levantei. Experimente ter vontade de falar e não falar. Você não consegue. Você tem desejo de falar e pode não falar. Então você tem o desejo de não falar, não falando, a sua vontade determinou o que? Não falar. Então, na verdade, a sua vontade foi não falar. O desejo que se materializa em ação, este é a vontade. Aquele que fica apenas em projeto, que está voltado a um futuro que não aconteceu ainda, este é apenas desejo. No senso comum, no dia a dia, a gente costuma usar isso de uma forma trocada, não é? A gente costuma dizer assim, eu quero fazer e não fiz, eu queria tal coisa e não fiz. A gente deveria dizer, eu desejei tal coisa e não virou vontade, e não fiz. A vontade sempre se materializa na ação. Então o senso comum faz essa confusão. A gente usa a palavra vontade no sentido de desejo na filosofia. Então a gente tem que fazer muito bem essa distinção. Então, filosoficamente, eu tenho que acostumar a usar a palavra desejo mais vezes do que eu uso a palavra vontade. Então eu devo dizer, eu desejo viajar amanhã, eu desejo
comer amanhã uma maçã, eu desejo amanhã me encontrar com alguém, eu desejo daqui a pouco trocar de roupa, eu desejo daqui a pouco sair daqui e me encontrar com alguém. Isso seriam os meus desejos. Eu não deveria usar a palavra vontade. Eu tenho vontade amanhã de viajar. Isso seria filosoficamente inadequado. A palavra vontade em filosofia é reservada para aquele desejo que acontece no momento em que eu o desejo. Esse desejo que acontece no momento em que eu o desejo, a gente chama em filosofia de vontade. Por isso a gente deve dizer, eu tenho que ter vontade forte, firme. Deveria dizer que esta vontade só se materializa naquilo em que eu faço, senão não é vontade. Então, meus desejos podem ser múltiplos. Na medida em que um acontece, esta foi a minha vontade. Então, é por isso que muita gente diz assim, eu tenho vontade de parar de fumar. Não deveria usar filosoficamente essa expressão. Deveria dizer, eu desejo parar de fumar. Porque se eu tenho vontade de não fumar, eu simplesmente não fumo. Então, o indivíduo que não fuma, eu tenho vontade de não fumar. Esse, então, está fazendo bom uso da palavra vontade. Eu tenho agora vontade de não fumar e não fumo. Mas aquele que fica simplesmente no plano do desejo é algo voltado ao futuro, que poderá se materializar no presente, no agora ou não. Então eu posso ter muitos desejos, mas aquele que se materializa no momento em que ele acontece, este é a própria vontade. Então a vontade na filosofia é o desejo que se transforma em ação, é o desejo em ação, é o desejo que acontece, é o que se chama o querer que vira fazer. É nesse sentido que a vontade se distingue na filosofia da noção de desejo. Então, na maior parte das vezes, nós usamos a palavra vontade, ainda deveríamos usar a palavra desejo. Eu não estou com vontade de fazer tal coisa. Se eu não estou fazendo ou se eu estou fazendo? Se eu estou fazendo, aquilo ali é a vontade atuando, não apenas desejo. Então, não sei se ficou claro, mas é muito importante a gente meditar sobre essa diferença, porque nós vamos ver, ela tem relevância muito importante para se entender a noção de livre-arbítrio. Preciso aprender a separar essas duas noções. O que é desejo daquilo que é vontade. Fazendo essa separação, a gente vai conseguir entender o conceito de livre-arbítrio, porque esta noção de vontade é fundamental na compreensão do livre-arbítrio. Então, sintetizando, resumindo novamente, desejar é algo para o futuro. Eu posso ter vários desejos ao mesmo tempo. Aquele que acontece, no momento em que acontece, aquele que se materializa, é um tipo de desejo que a gente chama de vontade. Então, vontade é o desejo último, aquele desejo que acontece no momento em que ele acontece. Então, vejamos agora os dois tipos de liberdade da vontade. Eu espero ter ficado claro a distinção entre vontade e desejo. Agora, vamos explorar bem quais são os dois tipos de liberdade da vontade. Vejamos. O primeiro tipo nós chamamos de espontaneidade do querer, que pode ser caracterizado da seguinte maneira: é a vontade em ato no presente. É aquela vontade que ocorre naturalmente, espontaneamente, já que isso é próprio da vontade. Ela simplesmente acontece em você. Você quer, simplesmente você quer porque quer. Ninguém pode querer no seu lugar. Essa é a característica da espontaneidade do querer. Você é que quer. Ninguém quer em seu lugar. Experimente, por exemplo, você querer o que você não quer, ou não querer o que você quer. Você não consegue. Querer o que você não quer é impossível. Você pode desejar o que você não quer. Querer o que você quer, não. Querer é aquilo que está acontecendo, como eu disse, o desejo que se materializa. Então você só pode querer o que você quer. Então esse ato espontâneo da vontade, como que uma consequência daquilo que está em você, que surge em você naturalmente e espontaneamente, é uma característica e por isso recebeu o termo espontaneidade do querer. Esta espontaneidade do querer nos permite concluir que esta vontade é simplesmente um poder determinado de se determinar a si próprio. Isso é muito importante. É você que determina o que você quer, e é você mesmo. Ninguém pode determinar isso para você. O meio fora de você pode motivar, provocar, induzir, mas não pode querer no seu lugar.
A decisão de querer é sua, embora os elementos do meio. Então, se, por exemplo, alguém passa com algum doce, alguma fruta, alguma bebida que você goste, pode ser que essa indução exterior leve você a desejar comer aquela fruta ou tomar aquele líquido e mesmo a querer, executando a ação de comer aquela fruta ou tomar aquele líquido. Então, o meio exterior pode induzir você, pode provocar você a querer, mas o querer é exclusivamente seu, você tem que querer. Ela é determinada por você mesmo. E nós vamos verificar que ela é determinada por você. Essa é uma característica do querer. O que significa isso? Você quer a partir daquilo que você é, daquilo que constitui você. A vontade vai ser determinada por condições que estão dentro do seu mundo interior. É você que quer. Por isso, duas pessoas diferentes poderão querer coisas diferentes, porque esse querer vai ser determinado por aquilo que ela é. Nós vamos ver que este vai ser o elemento chave na distinção entre espontaneidade do querer e certos conceitos de livre-arbítrio na filosofia. Então, gravem bem isso. Essa espontaneidade do querer como o poder determinado por quem? Por si mesmo, mas depende do que você é de se determinar. Ou seja, você escolhe a partir do que você é. Na medida em que você muda o que você é, você pode mudar sua escolha, mas a sua escolha é determinada por você. Lembrando, pode ser induzida, provocada, estimulada por elementos fora de você, mas é determinada a partir daquilo que você é. Então isso é muito importante para a gente entender já já as distinções entre a espontaneidade do querer e certas noções de livre-arbítrio que nós vamos encontrar na filosofia. Vejamos então agora o livre-arbítrio. Nós temos dois sentidos de livre-arbítrio. Um sentido que a gente chama de livre-arbítrio relativo, que é o sentido em que o livre-arbítrio é a própria espontaneidade do querer. Não há distinção. O indivíduo é livre quando ele quer aquilo que ele quer a partir daquilo que ele é. Nossa vontade depende daquilo que somos. E esta é a noção de livre-arbítrio que nós vamos encontrar, por exemplo, no filósofo Spinoza. Spinoza propõe que o livre-arbítrio deveria ser interpretado como espontaneidade do querer, ou então eu não teria o livre-arbítrio. Para Spinoza não há livre-arbítrio se eu interpretar livre-arbítrio como sendo uma coisa indeterminada, absoluta. Para ele não. O livre-arbítrio como espontaneidade do querer é aquela liberdade que depende do que você é. Você vai ter uma vontade a partir daquilo que você é. Já já eu vou dar alguns exemplos, isso talvez fique muito mais claro com os exemplos, mas vamos acabar o conceito para depois darmos o exemplo. A outra opção é você pensar num livre-arbítrio no sentido absoluto. É a vontade absolutamente indeterminada. É o que acontece com o conceito criado tanto por Descartes quanto por Kant. Vamos tentar entender um pouquinho isso a partir desses pensadores. Imagine você pensar na alma humana sendo criada por Deus. Vamos nos colocar agora nesse espaço mental de imaginar a alma humana sendo criada por Deus e colocada num corpo. Imagine a alma criada por Deus e colocada no corpo. Se cada um de nós é uma alma criada por Deus e colocada no corpo, como é que nós explicaríamos as vontades diferentes entre nós? Que uma alma que foi colocada por Deus em determinado corpo agiu no mal, fez uma série de maldades, e outra alma colocada por Deus em outro corpo agiu no bem, fez muita coisa boa. Como é que você explicaria isso do ponto de vista de Descartes, do ponto de vista de Kant? Bom, Descartes diria, esta alma foi colocada com uma liberdade absoluta. A liberdade não depende daquilo que ela é. Como Deus a fez e fez a outra alma igual, porque se ele fizesse as duas almas diferentes, haveria injustiça. Então Deus colocou duas almas no corpo, ele teve que colocá-las igualmente, duas almas iguais. Mas o que levou duas almas iguais a escolherem coisas diferentes? Vamos pensar, duas almas iguais escolhendo coisas diferentes. Se elas são iguais, elas deveriam escolher as mesmas coisas. Por que elas escolhem coisas diferentes? Para Descartes e para Kant, elas escolhem coisas diferentes porque a vontade é indeterminada.
ela não é determinada por aquilo que o indivíduo é. Não é o que ele é que escolhe. A escolha é livre, absolutamente aleatória, absolutamente livre. Então é uma escolha misteriosa, uma escolha que você não consegue entender, porque ela não respeita um princípio fundamental da ciência, que seria o princípio de causa e efeito. A escolha que seria um efeito não seria causada por aquilo que você é. Não foi você que escolheu. Você não consegue entender o que seria esse livre-arbítrio absoluto. Ele seria um mistério, algo inexplicável. Por quê? Porque ele não depende do que você é. Então depende de quê? De nada. Você poderia, a princípio, escolher qualquer coisa, porque não depende daquilo que você é. Como Deus fez as duas almas, na visão cartesiana ou kantiana, iguais, colocadas no corpo, elas poderiam escolher coisas diferentes, porque a escolha não depende daquilo que elas são. Então, esta visão de liberdade absoluta tem também um propósito na própria teologia, de salvar o problema do mal com respeito a Deus. Como é que você resolveria a questão? Se o mal existe e Deus não pode ser responsável por ele, a responsabilidade teria que ser da própria alma. A alma escolheu o mal. Mas como ela não escolheria o mal a partir do que ela é, porque se ela escolhesse o mal a partir do que ela é, foi Deus que a fez daquele jeito, então estaria culpando Deus, dizendo, olha, a alma escolheu o mal a partir daquilo que Deus colocou nela. Então Deus é que seria responsável por esta escolha, porque ele fez uma alma com condições ou com elementos para escolher o mal. Então, quando eu introduzo uma noção de livre-arbítrio absoluto, como fez Descartes e Kant, a ideia seria o quê? Salvar Deus do problema do mal. Não, Deus não criou o mal, ele criou almas iguais, colocadas em corpos, e essas almas com uma liberdade absoluta, e elas escolhem a partir dessa liberdade. Como a liberdade é absoluta, não depende do que elas são, elas podem escolher qualquer coisa. E na medida em que escolhem qualquer coisa, as suas escolhas poderiam ser diferentes. Uma poderia escolher o mal, outra poderia escolher o bem. Então a noção de livre-arbítrio no sentido absoluto é de uma vontade que não respeita o princípio de causa e efeito. Ela não pode ser explicada por aquilo que o indivíduo é. Não é o que ele é que escolhe, mas então o que faz ele escolher? Para Descartes e Kant é o grande mistério. A vontade seria misteriosa, ela não pode ser um assunto da ciência. O livre-arbítrio não pode ser estudado cientificamente, porque ele não respeita o princípio de causa e efeito. Ele não pode ser explicado pela lei de causa e efeito. O livre-arbítrio não seria um efeito causado por alguma coisa. Ele simplesmente é alguma coisa misteriosa para Descartes e para Kant. Esta liberdade absoluta em Kant e Descartes para o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio absoluto, embora parece aparentemente salvar a ideia de Deus, porque Deus não seria, por este lado, culpado pelas nossas escolhas, por outro lado, este elemento cria um problema muito grave que a gente precisa entender, que é o problema de você poder ter um indivíduo que fosse bom escolhendo alguma coisa mal, alguma coisa ruim. Porque como a vontade não depende do que ele é, ele precisa fazer a escolha arbitrariamente. Então você teria uma escolha absolutamente livre e absolutamente inexplicável. Então vamos tentar sintetizar para a gente entender. Se eu interpretar livre-arbítrio no sentido relativo, a minha escolha depende daquilo que eu sou. Se eu for aprendendo, crescendo, avançando, a minha escolha muda porque eu mudei. Na medida em que eu mudo a minha escolha. No sentido absoluto, o livre-arbítrio ele já está pronto e acabado. O indivíduo escolheria independente do que ele é. Então não é um livre-arbítrio que cresce, que se aperfeiçoa. Ele já é absoluto. O que é absoluto não precisa crescer, avançar, progredir. Ele já é o absoluto, ele já é o máximo possível. Então esse é o sentido kantiano. Se eu tenho um livre-arbítrio absoluto, esse livre-arbítrio não progride, ele não muda com a minha mudança, porque ele não dependeria daquilo que eu sou. Seria um livre-arbítrio inexplicável, porque ele não obedece ao princípio de causa e efeito. Então, as duas noções de livre-arbítrio
tem diferenças fundamentais. O livre-arbítrio, no sentido relativo, é explicável a partir daquilo que eu sou. Então, obedece ao princípio de causa e efeito. Pode ser estudado, portanto, cientificamente. O livre-arbítrio, no sentido absoluto, seria um grande mistério. E eu não saberia explicar por que o indivíduo escolhe. Ele escolhe simplesmente porque ele escolhe, sem ter uma explicação possível para a sua escolha. Nesse sentido de livre-arbítrio absoluto, eu tiro a noção de mal de Deus, mas eu crio algo inexplicável, misterioso, que me permite, inclusive, fazer com que o indivíduo muito bom pudesse escolher o mal. Porque como a escolha não depende do que ele sendo bom, poderia escolher algo ruim. E o contrário, o indivíduo que fosse muito ruim, pudesse escolher algo totalmente divino. Por quê? Porque a escolha também não depende do que ele é. Então, a escolha seria inexplicável. Ela não poderia ser explicada a partir do que o indivíduo é. Seria como que jogasse um dado. Era como se internamente houvesse uma espécie de jogo de dado. Já que não depende do que eu sou, eu posso ir para qualquer lado, depende para onde o lado cai. Se o lado cai para um lado, eu poderia ir para o mal. Se o lado cai para o outro, eu poderia ir para o bem. Ou seja, uma escolha inexplicável, totalmente aleatória, que não poderia ser estudada pela ciência. Esses dois conceitos, então, de livre-arbítrio são colocados dentro da filosofia. Agora vejamos como o Espiritismo vai tratar da questão. Então é muito importante a gente agora sintetizar essas visões de liberdade e entrarmos na visão espírita. Como o Espiritismo se posiciona ante a questão do livre-arbítrio. Então vejamos inicialmente como nós podemos sintetizar o que nós vimos sobre liberdade. Nós vimos que há 3 sentidos de liberdade. E eles se completam, eles de alguma maneira estão relacionados. A gente fez a separação didática entre a liberdade da ação, a da razão e da vontade, mas lembrando que é um único ser que tem a liberdade. Então, na verdade, essa é uma separação didática, os 3 sentidos estão juntos. Então, vejamos isso. Somos livres para agir, para querer e para pensar. Essas liberdades nunca são infinitas ou absolutas. Então, eu tenho sempre uma liberdade relativa, mesmo no livre-arbítrio, quando eu adoto a noção de livre-arbítrio como espontaneidade do querer. Se eu adotar o livre-arbítrio no sentido absoluto, então eu não teria a liberdade limitada no livre-arbítrio. Mas nós consideramos o livre-arbítrio como a espontaneidade do querer, então podemos dizer que essas liberdades, nunca são infinitas, elas são sempre relativas. Por quê? Porque elas vão depender daquilo que o indivíduo é. Este vai ser o conceito-chave na liberdade que depende do princípio de causa e efeito. Eu sou livre, nunca absolutamente, por quê? Porque a minha liberdade depende do que eu sou. Então a liberdade de um Cosme não é a mesma liberdade de um Santo Agostinho, de um Allan Kardec, de um Jesus. Porque como somos diferentes, em graus evolutivos diferentes, cada um terá uma liberdade proporcionada àquilo que ele é. Então é este o sentido de uma liberdade que não é infinita, não é absoluta, depende daquilo que o indivíduo é. Algo infinito não depende de nada, algo absoluto não depende de nada. Nesse sentido, a liberdade depende do que eu sou. Nossa liberdade é apenas relativa, sempre determinada pelo que somos ou pelo verdadeiro. No caso da liberdade da razão, não é apenas o que eu sou, mas a verdade que vem, que se impõe a mim, causa diferenças na minha liberdade a partir do momento em que eu a conheço. Então, depende sempre de nós nos tornarmos mais livres. A liberdade é para ser conquistada. Então, se eu entendo a liberdade como obedecendo ao princípio de causa e efeito, a liberdade é uma conquista, ela não é uma doação. A noção de livre-arbítrio absoluto é uma doação. Eu teria ganhado, quando fui criado, uma liberdade absoluta. Nesta visão de liberdade que estamos sintetizando aqui, que nós vamos verificar será a visão espírita, a liberdade é uma conquista. O indivíduo cresce com a sua liberdade na medida em que ele muda o que ele é, na medida em que ele avança. É uma liberdade que depende do que ele é. E o que ele é muda com o tempo, esse é o progresso. Esse é o desenvolvimento do indivíduo, crescendo, aprendendo, ampliando a sua liberdade. Uma liberdade, portanto, sempre relativa, dependendo do estágio evolutivo que o indivíduo alcançou. Então agora vejamos como
O livre-arbítrio é pensado no Espiritismo e vamos mostrar que essa visão de liberdade relativa é a visão que o Espiritismo adota de acordo com os textos de Allan Kardec que nós vamos examinar aqui. Verificaremos essa noção de liberdade segundo o Espiritismo e mostraremos como essa noção se liga com o princípio de não retrogradação da alma. Porque que nessa noção de liberdade o espírito jamais regride, o espírito sempre progride. Então vamos atacar essas questões, agora não do ponto de vista da filosofia, mas do ponto de vista da filosofia espírita, estudando os textos de Allan Kardec. Vamos mostrar como isso se encontra nos textos de Allan Kardec. É isso que vamos fazer agora. Primeiramente, esse texto de O Livro dos Espíritos, o item 121 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal. Quer dizer, o que levou o espírito a escolher? Os espíritos respondem, não tem eles o livre-arbítrio. Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes. Veja, Deus não os criou os maus, mas também não os criou bons. Criou simples e ignorantes. Já já nós vamos ver o que significa isso. Isto é, o texto já começa a explicar, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. O que são maus assim se tornaram por vontade própria. Então o texto começa a induzir que o indivíduo fez a escolha má por vontade própria. E já já nós vamos ver onde estão os elementos dessa vontade. O que participa nessa escolha que o espírito faz da sua vontade. Então vejamos lá o próximo item que está lá no Céu e Inferno. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal. Veja que aqui no Céu e Inferno, Kardec está explicando aquela frase conhecida de todos, de que os espíritos são criados simples e ignorantes. O que significa, então, simples e ignorantes, como está aqui no Céu e Inferno? Sem conhecimentos. Então ele não tem nenhum conhecimento, compete ao espírito adquirir conhecimento ao longo do tempo, nem consciência do bem e do mal. Então ele não sabe o que é o bem e o que é o mal. Sequer ele pode escolher entre o bem e o mal, porque ele não tem consciência do que é o bem e do que é o mal para fazer suas escolhas. Nós vamos entender isso mais adiante. Aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Então veja aí, primeiro há esclarecimento sobre o que significa simples e ignorante. Não tem nem conhecimento, nem consciência do que é o bem, do que é o mal. Vejamos agora como o texto vai nos ajudando a entender a visão de livre-arbítrio segundo o Espiritismo. Vejamos. Questão 122 aí de O Livro dos Espíritos. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Veja que a pergunta é muito importante. Há na pergunta já elementos importantes que Kardec coloca, de que o espírito não nasce com consciência plena de si mesmo, ele vai adquirindo. Veja o que diz a resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Esta frase é fundamental. Então Kardec está propondo, e os espíritos confirmam, uma noção de liberdade que se desenvolve. Portanto, não é um livre-arbítrio absoluto. O que é absoluto não se desenvolve. Somente o relativo se desenvolve. Então ele está dizendo que o livre-arbítrio é relativo. Ele vai crescendo. Ele vai se ampliando na medida em que o espírito vai adquirindo consciência. Consciência de si mesmo, consciência do bem e do mal. Então ele vai aprendendo e vai tendo liberdade que cresce na medida em que ele vai aprendendo. Vejamos isso ainda em outros textos. Qual o estado da alma em sua origem? Isso está lá no que é o Espiritismo. As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. De novo, o texto retoma, mostrando a coerência do pensamento kardeciano, de que o espírito nasce sem conhecimento, sem consciência do bem e do mal. Portanto, ele vai aprendendo, ele não tem ainda elementos para colocar dentro dele para fazer a escolha. Se ele não tem elementos para exercer o seu livre-arbítrio, a sua liberdade é limitada.
ela tem que crescer na medida em que ele cresce. Então nós vamos ver que dentro do texto kardeciano, a liberdade depende do que o indivíduo é. É o que ele é que vai ampliando a sua liberdade na medida em que ele vai mudando o que ele é a partir do conhecimento. A princípio, encontra-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco o livre-arbítrio se desenvolve, ao mesmo tempo que as ideias. Veja que o texto kardeciano é simples, direto. O livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, na medida em que as ideias vão se desenvolvendo. Então veja que é um livre-arbítrio que depende do que o indivíduo tem dentro dele. Seus pensamentos, seus conhecimentos, suas ideias. Na medida em que suas ideias crescem, se desenvolvem, o seu livre-arbítrio vai desenvolvendo. Então veja que na visão kardeciana, não é o livre-arbítrio no sentido do Kant e do Descartes, absoluto, que o indivíduo já nasce com ele completo e que pode escolher qualquer coisa. Não, ele vai adquirindo a capacidade de escolha na medida em que ele vai aprendendo, na medida em que ele vai se desenvolvendo. Então é um livre-arbítrio que respeita o princípio de causa e efeito. Se o indivíduo tem pouco, seu livre-arbítrio é pequeno. Se ele tem muito, ele vai crescendo. Então depende do que ele é. Então você pode explicar a escolha dele a partir daquilo que ele traz dentro de si. Então é um livre-arbítrio explicável. O indivíduo fez essa escolha, você pode entender por que ele fez essa escolha. Porque ele sabia isso, porque ele tinha tais coisas, porque ele aprendeu assim. Então você consegue entender a escolha que ele fez a partir daquilo que ele é. No caso do livre-arbítrio absoluto, não. No caso do livre-arbítrio absoluto de Descartes, um Jesus Cristo poderia escolher algo mal e deixar de ser Jesus Cristo. Nesta visão espírita, não. Ele jamais vai escolher algo mal, porque ele escolhe a partir daquilo que ele é. Como ele já se tornou um espírito puro, que não tem nenhum sentimento ruim, nenhum desejo ruim, como a vontade é um desejo que se manifesta, esse desejo ruim nunca existe dentro dele, ele nunca teria uma vontade ruim, uma vontade que pudesse escolher o mal. Então ele não escolhe o mal, porque nunca isso surgiria dele. Não porque ele tenha uma vontade limitada, não é uma vontade absoluta como um jogar dados, que ele poderia jogar o dado para cima e escolher o mal. É uma vontade que depende do que ele é. Como ele é agora de natureza boa, o Jesus já tem uma natureza moral absolutamente boa, porque ele conquistou o equilíbrio ao longo de diversas existências, o seu desejo é sempre do bem. Se o seu desejo é sempre do bem, sua vontade, que é o desejo que acontece, será sempre uma vontade no bem. Então ele jamais poderia decair. Daí que nós vamos daqui a pouco explorar a ideia do princípio de não retrogradação, que eu já estou adiantando aqui. O espírito não regride, porque tudo o que ele conquista se transforma na sua vontade será sempre boa quando ele for um espírito bom. Na medida em que ele conquista os valores do bem, esses valores do bem só determinam vontades boas, então ele avança sempre, ele não vai regredir nunca. Então aí está no que é o espiritismo, uma clareza importante no texto kardeciano. Pouco a pouco o livre-arbítrio se desenvolve, ao mesmo tempo que as ideias. Essa frase é fundamental para entender o quanto o livre-arbítrio depende do conhecimento que o indivíduo vai adquirindo ao longo do tempo. Vejamos agora a vinculação entre o livre-arbítrio e o progresso. Podem os espíritos degenerar? Lá na pergunta 118. Não. A resposta é categórica. Não podem. À medida que avançam, compreende os que distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Esse é o conceito importante. Nenhum espírito retrograda. Nenhum. Então eu não tenho em espiritismo aquilo que a gente encontra em algumas teologias, que é a queda do espírito. O espírito avança, vira espírito puro, anjo, na expressão de algumas teologias, e depois esse anjo poderia se revoltar para com Deus, cair de novo, virando Lúcifer. É o que algumas teologias pregam. É o anjo que se revolta com Deus e cai.
Na visão espírita isso é impossível, porque uma vez anjo, você mudou sua natureza, você é agora um indivíduo que só tem desejos do bem, sentimentos do bem, como a vontade é um desejo último, é o desejo que se manifesta, se seus desejos são sempre do bem, sua vontade é sempre boa, seu livre-arbítrio será sempre de escolha do bem. Por isso você vai fazer o bem sempre. Jamais um espírito puro poderia cair, jamais poderá cair retrogradando, porque ele jamais vai ter um livre-arbítrio absoluto que pode escolher qualquer coisa. Então, a pergunta, Jesus poderia escolher o mal? Não escolheria o mal, porque não faz parte de sua natureza desejar o mal. Se ele não deseja o mal, ele não poderia ter a vontade de fazê-lo. Então ele não tem, e isso não é simplesmente uma noção de que ele diminuiu a liberdade com isso. Claro que não, significa apenas que sua liberdade respeita o princípio de causa e efeito. É uma liberdade que depende do que ele é. Portanto, não é uma liberdade absoluta. É uma liberdade relativa ao seu grau evolutivo. Como ele é um espírito puro, ele tem a liberdade máxima permitida a um espírito puro. E essa liberdade máxima não é absoluta, senão ele poderia escolher o mal. Uma liberdade absoluta significa que ele poderia escolher qualquer coisa, até o mal. O mal ele não escolheria, porque o seu sentimento do bem é permanente, é constante dentro dele, está na sua natureza. Uma vez que a natureza dele tenha mudado ao longo da existência para ser um espírito puro, suas escolhas serão sempre as escolhas do bem, porque a sua liberdade é escolher de acordo com o que ele é, de acordo com o que ele já conquistou para si. Vejamos agora como Kardec, num texto admirável chamado Princípio da Não Retrogradação da Alma, que está na Revista Espírita de junho de 1863, Kardec vai explorar essa questão que relaciona a liberdade com o processo evolutivo da alma, esclarecendo de uma vez por todas por que a alma jamais retrograda, porque ela jamais regride, porque ela jamais volta, ela sempre vai adiante. Ou estaciona, ou demora muito para ir, ou avança, ela jamais volta. Por quê? Porque suas escolhas dependem do que ela é. Tudo que ela conquistou, ela não perde jamais. Então, a partir do que ela conquistou, ela vai escolhendo. Então, as escolhas dependem do que ela é e as escolhas vão mudando ela mesma. Então, a alma avança sempre, ela muda o que ela é, mudam suas escolhas. Ao mudar suas escolhas, ela aprende mais, muda o que ela é, que muda suas escolhas, que muda o que ela é, que muda suas escolhas. Então, o processo evolutivo é um processo de mudar o que eu sou, escolhendo melhor, mudando o que eu sou, nesse processo infinito de progresso, mudando a minha natureza moral, para que as minhas escolhas sejam as escolhas corretas, cada vez mais, a partir da mudança que eu faço dentro de mim. Então é esse princípio de não retrogradação que nós vamos explorar agora nesse texto admirável de Allan Kardec. Vejamos. Os espíritos não retrogradam, no sentido de que nada perdem do progresso realizado. Eles podem ficar momentaneamente estacionários, mas de bons não se tornam maus. Essa frase é muito importante. Nenhum espírito bom pode se tornar mau. Então não há a queda do espírito na filosofia espírita, como há em algumas teologias religiosas, em que um anjo vira Lúcifer. Não há a queda do espírito em espiritismo. O espírito avança sempre. E isso tem impacto, como nós vimos no livre-arbítrio dele. Tal é, nem de sábios, eles podem ficar em montando estacionário, mas de bons não podem tornar-se maus, nem de sábios ignorantes. Tal é o princípio geral que só se aplica ao estado moral e não à situação material, que de boa pode tornar-se más se o espírito a tiver merecido. Então o espírito jamais perde os seus valores morais. E lembrando que moral aqui é usado no sentido de tudo aquilo que diz respeito ao espírito, seus conhecimentos, seus sentimentos, suas ações. O que pode mudar é seu estado social. Então o espírito pode numa vida ser pobre, materialmente falando, numa outra ser rico. Mas ele não pode mudar o que ele aprendeu, ou perder o que ele aprendeu. Ele não pode ser pobre, perdendo tudo o que ele adquiriu, e ser rico, perdendo tudo o que ele adquiriu. Não, ele jamais perde as conquistas morais que ele fez para si. Seu sentimento, seu conhecimento permanece sempre com ele. Ele jamais perde isso. Então,
Kardec continua, façamos uma comparação, notem bem, preste atenção nesse exemplo. Esse exemplo é muito lúcido para a gente entender esse processo. Façamos uma comparação. Suponhamos um homem do mundo instruído, mas culpado de um crime que o conduz às galés. Certamente há para ele uma grande descida como posição social e como bem-estar material. A estima e a consideração sucederam o desprezo e a abjeção. Entretanto, ele nada perdeu quanto ao desenvolvimento da inteligência. Levará à prisão as suas faculdades, os seus talentos, os seus conhecimentos. É um homem decaído, é assim que devem ser compreendidos os espíritos decaídos. Deus pode, pois, ao cabo de certo tempo de prova, retirar de um mundo onde não terão progredido moralmente aqueles que o tiverem desconhecido, que se tiverem rebelado contra as suas leis, mandando que espiem os seus erros e o seu endurecimento no mundo inferior, entre seres ainda menos adiantados. Então, Kardec aqui vai explicar a expressão espírito decaído que às vezes aparece nas obras. Não quer dizer aquela queda de um homem bom virar mal, não, é a queda social, mudando de mundo, de ambiente material, de ambiente fora dele. Então ele pode cair de ambiente fora dele, mas nunca cai no seu mundo interior. Então ele está usando o exemplo do indivíduo que é condenado, que vai para uma prisão. Então ao ir para a prisão ele caiu socialmente falando, mas ele foi para a prisão com seus conhecimentos, com os seus sentimentos. O seu mundo moral jamais ele perde, jamais ele deixa de ser aquilo que ele conquistou. Essa conquista vai com ele onde ele estiver. Muda o planeta, pode mudar o mundo social, mas o indivíduo continua com aquilo que ele aprendeu sempre. Vejamos, aí serão o que eram antes, moral e intelectualmente, mas numa condição infinitamente mais penosa, pela própria natureza do globo e, sobretudo, pelo meio no qual se acharem. Numa palavra, estarão na posição de um homem civilizado, forçado a viver entre os selvagens, ou de um homem educado, condenado à sociedade dos forçados. Eles perderam sua posição e suas vantagens, mas não regrediram ao estado primitivo. De adultos, não se tornaram crianças. Eis o que se deve entender pela não retrogradação. Não tendo aproveitado o tempo, é para eles um trabalho a recomeçar. Em sua bondade, Deus não quer deixá-los por mais tempo entre os bons, cuja paz perturbam. E é por isso que ele os envia para viver entre homens que eles terão por missão fazer com que progrida, ensinando-los o que sabem. Por esse trabalho, eles próprios poderão adiantar-se e se regenerarem, expiando as suas faltas passadas, como o escravo que economiza pouco a pouco para um dia comprar sua liberdade. Mas como o escravo, muitos só economizam dinheiro, em vez de amontoar virtudes, as únicas que podem pagar seu resgate. Então, o espírito que vai para um mundo atrasado em relação ao mundo que ele vivia, está indo lá por algum processo expiatório, porque não conquistou as virtudes devidas. Mas ele não perde tudo o que ele aprendeu. Então ele vai para esse mundo, continua aprendendo, até que ele possa conquistar aquelas virtudes que ele nunca deu valor. Então todo o progresso dele vai com ele sempre. Ele jamais perde, independente do mundo para onde ele vai. Vejamos continuação. Dentro desse texto, Kardec, além de falar do princípio de não retrogradação, ele responde questões que alguns leitores mandaram para ele. Olha que questão importante que ele vai atacar aqui. Outra questão muitas vezes discutida é esta: como o espírito foi criado simples e ignorante, com liberdade de fazer o bem ou o mal, não teria ele uma queda moral quando toma o mau caminho, considerando que ele chega a fazer o mal, o que não fazia antes? Veja que pergunta bem feita. Se o indivíduo é simples e ignorante, ele não tinha nem bem nem mal dentro dele. Se ele fez o mal, ele não caiu? Antes ele estava neutro, escolheu o mal, ele não regrediu? Olha que pergunta, pensem, meditem, olha a importância dessa pergunta. No começo, o espírito estava neutro, não tinha nada. De repente ele escolheu o mal, ele não caiu? Porque ele diz, nada começou a ir para o caminho do mal? Não houve um retrocesso? Olha como Kardec vai tratar a questão. Essa proposição não é mais sustentável que a precedente. Só a queda na passagem de um estado relativamente bom a um pior. Ora,
Criado simples e ignorante, o espírito está em sua origem no estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, também não fez o bem. Não é feliz nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade. Como nada tem, nada pode perder, nem pode retrogradar. Ele não tem nada, ele não pode perder nada, não há retrocesso. Sua responsabilidade só começa no momento em que ele se desenvolve o seu livre-arbítrio. Então, nesse estado inicial, ele não faz escolha, porque ele não tem nem o que escolher, ele não tem nada. Na medida em que ele vai aprendendo a adquirir conhecimento, é que ele vai fazendo escolhas. Aí a escolha depende do que ele conquistou em termos de conhecimento. Então a escolha passa a ser responsabilidade dele somente à medida em que o livre-arbítrio dele vai se desenvolvendo. Então não tem essa primeira escolha, como a gente raciocina no caso de Descartes do livre-arbítrio. Deus colocou o espírito no corpo, e ele imediatamente escolhe, porque ele já ganhou um livre-arbítrio absoluto que permite escolher naquele momento. Não tem isso. O espírito, quando é criado simples e ignorante, ele também não tem livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio vai se desenvolvendo na medida em que ele não seja mais simples e ignorante. O livre-arbítrio só vai surgindo na medida em que ele vai adquirindo conhecimento. Só quando ele tem conhecimento é que o livre-arbítrio vai se manifestando. Então, no começo, ele não faz escolha nenhuma, porque ele não tem elementos para fazer escolha alguma. Por isso a resposta, ele não tem consciência nem responsabilidade. Sua responsabilidade só começa no momento que se desenvolve o seu livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, de inocência inteligente e raciocinada. Veja que frase admirável. Na noção que eu coloquei de livre-arbítrio absoluto, é como se ele fosse um inocente, mas inteligente, que pudesse raciocinar e refletir. Por isso ele faria escolha na visão de Descartes ou de Kant. Ele foi criado, colocado ali com liberdade e escolheu. Escolheu a partir de quê? De nada. Porque para Descartes e Kant a liberdade vem do nada. Para Kardec não. A liberdade só vem do conhecimento, da aprendizagem. Por isso ele não tem liberdade no começo. A liberdade vai crescendo, aparecendo, surgindo e se desenvolvendo na medida em que o espírito começa a aprender, começa a crescer. Então, seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência inteligente e raciocinada. Quer dizer, como é que o indivíduo poderia não ter nada e ser inteligente e raciocinar? Se ele não tem nada, ele não sabe raciocinar ainda. A inteligência vai se desenvolvendo aos poucos, a sua capacidade de raciocínio vai sendo desenvolvida aos poucos. Consequentemente, o mal que fizer mais tarde, infringindo as leis de Deus e abusando das faculdades que lhes foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho por onde entrou. Então, na medida em que ele vai aprendendo, adquirindo conhecimento, é que o livre-arbítrio vai surgindo. E aí sim, já com conhecimento, fazendo as escolhas, ele é responsável. Aí, se ele escolheu mal, ele escolheu com conhecimento de causa, portanto, ele é responsável pela escolha. Mas aí já não há retrocesso, porque ele aprendeu a escolher o mal por vontade própria, ele não era bom e escolheu o mal. Ele aprendeu e fez a escolha do mal a partir de um mal do que ele tenha gostado, de um desejo mal que ele tenha cultivado dentro dele. Então não houve retrocesso nenhuma. É sempre um processo de aprendizado, que ele vai escolhendo mal, depois aprende, pode mudar, fazer outra escolha, até que os seus desejos possam se tornar no futuro apenas desejos do bem, quando ele virar espírito bom. Então não há em espiritismo jamais retrocesso. E nunca raciocine como na pergunta, que já na primeira encarnação, na primeira existência como espírito, que o espírito já sai escolhendo. Esta é uma noção de livre-arbítrio absoluto, que não é o que Kardec propõe. O espírito desenvolve o livre-arbítrio, ele não nasce com liberdade absoluta. A liberdade é zero no começo e vai crescendo na medida em que ele vai aprendendo. Então é um livre-arbítrio que depende do conhecimento, do que ele é, explicável, portanto, pela lei de causa e efeito. Vejamos então a pergunta. Isso nos conduz a outra questão. Nero, por exemplo, enquanto encarnado como Nero, pode ter cometido mais maldades do que na sua precedente encarnação? Veja que pergunta importante do ponto de vista filosófico. Imagine Nero, aquele imperador romano que botou fogo em Roma, culpou os cristãos, muitas pessoas morreram no incêndio. Então aquele homem que fez essa crueldade, matando muitas pessoas, poderia numa outra existência não ter matado ninguém, por exemplo?
Então veja a pergunta, se numa outra existência Nero não matou ninguém, e na existência seguinte ele matou muitas, Nero não retrogradou? Então veja a beleza da pergunta e veja como Kardec vai respondê-la. A isso respondemos sim. O que não implica que na existência em que tivesse feito menos mal, ele fosse melhor. Para começar, o mal pode mudar de forma, sem ser um mal maior ou menor. A posição de Nero como imperador, tendo posto em evidência, permitiu que seus atos fossem mais notados. Numa existência obscura, ele pode ter cometido atos igualmente repreensíveis, posto que em menor escala, e que passaram despercebidos. Como soberano, ele pôde mandar incendiar uma cidade. Como uma pessoa comum, pôde queimar uma casa e assim fazer perecer a família. Um assassino vulgar que mata alguns viajantes para despojá-los. Se estivesse no trono, seria um tirano sanguinário, fazendo em grande escala o que a posição só lhe permite fazer em escala reduzida. Vejamos que Kardec prepara o terreno para que a gente entenda que não é a quantidade de ação no mal que diz o quanto o indivíduo é mau. Muito cuidado com isso. As emoções, o mundo interior da criatura, nós vamos ver que é o determinante. Nero tinha a maldade interior, nós vamos ver. Essa maldade pode se manifestar por limites na liberdade de ação, se ele fosse um mero soldado ou um mendigo numa rua. A sua liberdade de ação estaria condicionada por elementos que não estão dentro dele, embora dentro dele estava toda a maldade de Nero. Mas quando ele teve a oportunidade agora como um tirano, um imperador, cuja liberdade de ação era muito maior, ele pôde botar aquilo tudo para fora, toda aquela maldade. Então Nero, neste caso, se numa existência anterior fez menos mal em termos de ação, o seu mundo interior de maldade não era menor do que o mundo interior de maldade dele como Nero. Como Nero, ele simplesmente expressou uma maldade que já vinha de antes. Então não houve retrogradação de Nero, mesmo que numa vida anterior, caso ele tenha cometido menos crime do que quando cometeu como Nero. Então a liberdade de ação foi maior numa, porque ela está condicionada por elementos que não dependiam dele. Mas o seu mundo interior não retroagiu, não decaiu. Ele continuou sendo aquilo que ele sempre foi, aquele homem com aquela maldade que caracterizou o Nero. Então é muito importante observar isso e como Kardec vai aprofundar isso agora no texto que continua. Vejamos. Considerando a questão sobre outro ponto de vista, diremos que um homem pode fazer mais mal numa existência que na precedente, mostrar vícios que não tinha, sem que isso implique uma degeneração moral. Muitas vezes são as ocasiões que faltam para fazer o mal. Quando o princípio existe em estado latente, vem a ocasião e os maus instintos se desvelam. Veja como Kardec caminha. A ação no mal pode ser dada por condições externas. O mundo interior é que importa. Os sentimentos que o indivíduo carrega é que vão caracterizar o que ele é. Então o indivíduo poderá fazer muito mais mal numa existência do que numa existência precedente. Mostrar vícios que ele não tinha. Ah, mas ele não tinha um vício. O vício estava dentro dele, só não teve ocasião para se expressar. Então a maldade já estava nele, não houve retrogradação da alma. É isso que Kardec vai fazer questão de deixar claro para a gente no texto. Vejamos, a vida ordinária nos oferece numerosos exemplos dessa ordem. Um homem que era tido como bom, de repente revela vícios que ninguém suspeitava e que causam admiração. É simplesmente porque soube dissimular ou porque uma causa provocou o desenvolvimento de um mau germe. É bem certo que aquele em que uns bons sentimentos estão fortemente arraigados não tem nem mesmo o pensamento do mal. Que tal pensamento existe é que o germe existe. Frequentemente apenas falta a execução. Aqui Kardec prepara e nos ajuda a entender o desejo do bem que eu falei e que está associado com o espírito bom. Se eu tenho um pensamento mal, eu ainda tenho o desejo do mal. Se eu tenho o desejo do mal, o mal está dentro de minha natureza. Eu poderei fazer no futuro ações muito más, enquanto esse germe de mal não foi extirpado de mim. Então eu preciso mudar meu mundo interior para que todo sentimento ruim saia de mim, senão eu posso executar
crimes, ações que eu vou me arrepender, porque esse desejo do mal pode apenas estar esperando uma oportunidade para se manifestar numa ação má. Então é muito importante que eu cuide do meu mundo íntimo, porque é o meu mundo íntimo que importa. Não adianta disfarçar, eu preciso é mudar esse mundo íntimo se eu quero avançar no bem definitivo e verdadeiro que vai caracterizar os bons espíritos. Vejamos ainda o que o texto nos diz. Depois, como dissemos, o mal posto que sob diferentes formas não deixa de ser o mal. O mesmo princípio vicioso pode ser a fonte de uma porção de atos diversos, provenientes de uma mesma causa. Kardec insiste na questão da causa e do efeito, porque o Espiritismo é uma ciência. Todo o nosso mundo moral tem que obedecer a esse axioma fundamental da ciência, que é o princípio de causa e efeito. O orgulho, por exemplo, pode fazer cometer um grande número de faltas, às quais se está exposto, enquanto o princípio radical não for extirpado. Um homem pode, pois, numa existência ter defeitos que não teria manifestado numa outra, e que não são, senão, consequências várias de um mesmo princípio vicioso. Se o princípio vicioso está dentro dele, o mal só está esperando a oportunidade para se manifestar. Então, quem quer ficar livre de ações ruins, tem que absolutamente mudar o seu mundo interior. Vejamos ainda mais o que o texto kardeciano coloca para nós. Para nós, Nero é um monstro porque cometeu atrocidades. Mas é crível que esses homens pérfidos, hipócritas, verdadeiras víboras, que semeiam o veneno da calúnia, despojam as famílias pela astúcia e pelo abuso de confiança, que cobrem suas torpezas com a máscara da virtude para chegarem com mais segurança a seus fins e receberem elogios quando só merece a execração, é crível, dizíamos nós, que eles sejam melhores do que Nero. Veja essa pergunta que deve cair fundo em nossas consciências. Esse indivíduo que tem a aparência, a máscara da virtude, mas que tem a maldade dentro dele, quando o comparamos com Nero, ele é melhor que Nero? Só porque ele não matou ainda centenas de pessoas? Às vezes essa maldade interior está só esperando a ocasião para manifestar-se. Se o espírita quer avançar, ele precisa estar consciente de que enquanto ele não enfrentar esse mundo interior, mudando a sua natureza moral, a partir de suas escolhas, da sua aprendizagem, do conhecimento e do esforço para domar-se, ele ainda poderá cometer atitudes que ele vai se arrepender. Só mudando o seu mundo interior é que a sua vontade ficará sempre boa. É este o compromisso do espírita, trabalhar na mudança desse mundo interior. Vejamos como Kardec caminha para a conclusão desse texto admirável. Preste atenção no final desse texto admirável. Certamente não. Serem reencarnados no Nero para eles não seria uma regressão, mas uma ocasião para se mostrarem sob nova face. Nessa condição, eles exibirão os vícios que ocultavam, ousarão fazer pela força o que faziam pela astúcia. Eis toda a diferença. Mas essa nova prova não lhes tornará o castigo senão mais terrível, se em vez de aproveitar os meios que lhes são dados para reparar, deles se servem para o mal. Entretanto, cada existência, por pior que seja, é uma ocasião de progresso para o espírito. Ele desenvolve a inteligência e adquire experiência e conhecimento que mais tarde o ajudarão a progredir moralmente. Conclusão, para a gente poder agora encerrar esse seminário. Leiam novamente esse texto que está na Revista Espírita de junho de 63, meditem, e meditem conosco sobre como o Espiritismo encara a liberdade. Como nós vimos, nós temos 3 tipos, na liberdade de fazer, de querer e de pensar. Essa liberdade ela é sempre relativa e determinada, nunca absoluta. Cresce na medida que o espírito cresce. O livre-arbítrio deve ser entendido como espontaneidade ou liberdade determinada pelo que somos, lei de causalidade. Na visão espírita, livre-arbítrio tem que obedecer o princípio de causa e efeito. O espírito não tem liberdade absoluta quando é criado por Deus. Ele não escolhe, como queria Descartes e Kant, absolutamente desde sua origem. Não, ele aprende a escolher. Sua liberdade vai aparecendo e surgindo aos poucos, na medida em que ele cresce, na medida em que ele progride. Ele é responsável pelo mal? Sim, porque é ele que vai escolher ao longo do tempo.
Deus não lhe causa, não é o causador do mal, porque Deus o fez simples e ignorante, com capacidade de aprender, e fez com que, na medida em que ele aprendesse, o livre-arbítrio se desenvolvesse. Portanto, o mal também é causado pelas escolhas dele, não por Deus. Mas Deus não o criou como uma tábua rasa, já com liberdade absoluta. Criou alguém que vai crescendo em conhecimento, em experiência e vai crescendo em liberdade. Então esta é a visão de livre-arbítrio que o Espiritismo defende. Nossas escolhas são determinadas pela nossa natureza moral. Isso significa que se a gente quer fazer escolhas melhores, nós temos que mudar o que nós somos. E nós somos capazes de fazer isso no agora, com a nossa vontade, nesse esforço permanente de ser cada dia melhor do que o dia anterior. Então, se o espírita luta por crescimento espiritual, ele não pode esquecer jamais que essa luta é dele, intransferível. Cabe a ele mudar seu mundo moral para que suas escolhas sejam melhores. Então, que a gente trabalhe, segundo Allan Kardec, nesta visão de que é preciso crescer, que é preciso progredir sempre nesse esforço permanente de ser melhor. É por isso que nós encerramos com esta frase que todos conhecem, notável de Allan Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Este é o compromisso do espírita, sabendo que sua liberdade cresce na medida em que ele cresce e que ele deve trabalhar dia após dia para ser melhor sempre. Esse é o nosso grande desafio. Mudar a nós mesmos, para que nossas escolhas mudam, para que nossa vontade muda, para que a gente possa fazer um mundo melhor. E o mundo melhor lá fora depende da mudança do mundo que fizermos dentro de nós. Estudamos Kardec, trabalhamos em cima de Kardec, mas acima de tudo, busquemos viver Kardec. Esse é o compromisso que todos nós espíritas temos que assumir para conosco mesmo. Bons estudos, que Allan Kardec nos ajude a entender cada vez mais esses pensamentos admiráveis. Bons estudos a todos. Muito obrigado.